Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 144º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 9, e capítulo 10, dos versículos 1 a 16, livro de Salmos, capítulo 85, e o livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 46. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra do Senhor? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo estiver contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, celular, roupa, relógio. Ele veio para roubar a semente, essa que está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 9 e capítulo 10, dos versículos 1 a 16. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zufi, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá.
e foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: "O vidente está aqui?" Elas responderam: "Está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão." Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: "Amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Eis o homem de quem lhe falei. Este dominará sobre o meu povo." Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: "Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente." Samuel respondeu a Saul: "Eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai?" Então Saul respondeu: "Por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras?" Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: "Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada." O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: "Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo." Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: "Levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho." Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: "Diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus." Samuel unge Saul como rei de Israel. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: "O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho.
Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Saul entre os profetas. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Saul, o rei de Israel escolhido por Deus, era da tribo de Benjamim, que quase foi exterminada por causa de sua rebelião contra a lei. Juízes 19 e 20. Jacó comparou Benjamim a um lobo predador, Gênesis 49, versículo 27, e aquela tribo se envolveu em inúmeras batalhas. Compreendendo o versículo 2, Saul era alto, forte e belo, o tipo de rei que teria a admiração do povo. Até Samuel, com todo o seu discernimento espiritual, deixou-se levar quando o viu. Capítulo 10, versículos 23 a 24. A fraqueza de Samuel em admirar as qualidades físicas veio à tona até no momento em que ele foi ungir Davi. Capítulo 16, versículos 1 a 7. Mas antes de criticarmos Samuel, precisamos lembrar quantas vezes estamos propensos a ficar impressionados com a aparência de alguém, sem levar em conta o que é fundamental: o caráter. Compreendendo o versículo 6, a casa de Saul ficava em Gibeá, a 8 quilômetros de distância de Ramá, onde vivia Samuel. Contudo, Saul não estava a par do que todos os israelitas sabiam. Capítulo 3, versículo 20, que havia um homem de Deus chamado Samuel vivendo ali. Capítulo 9, versículo 6. O fato de Saul viver tão perto do líder espiritual de Israel e não saber nada sobre ele é um mistério e sugere que o futuro rei simplesmente vivia e cuidava da lavoura com sua família em Gibeá, sem se meter nos negócios alheios. Como muitas pessoas hoje, Saul não era contra as coisas de Deus, mas também não fazia do conhecimento do Senhor uma parte vital de sua vida. Felizmente, o servo que o acompanhava sabia quem era Samuel, e Saul seguiu seu conselho. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 9, com a exposição bíblica dos versículos 19 a 20.
A resposta de Samuel ao pedido de Saul provavelmente o surpreendeu. O jovem filho de Quis descobriu que estava falando com o homem a quem procurava. Ao mesmo tempo, ficou sabendo que era convidado do profeta para uma refeição, durante a qual receberia uma homenagem. E, mais que isso, o homem de Deus lhe garantiu que as jumentas desaparecidas haviam sido encontradas. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 10, dos versículos 1 a 16. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Para confirmar a palavra de Deus, Samuel disse a Saul que ele iria primeiro encontrar 2 homens que lhe diriam que os animais foram achados. Informação que Saul já ouvira de Samuel. Aquela foi uma boa experiência para o jovem, pois mostrou que Deus poderia resolver seus problemas. Um dos maiores fracassos de Saul como líder foi justamente sua incapacidade de tirar a mão das situações e deixar o Senhor agir. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Deus estava mostrando a Saul que não só poderia resolver os problemas do jovem rei, mas também suprir suas necessidades. Como o primeiro rei de Israel, Saul teria que recrutar um exército e providenciar equipamento, armas e alimentação para seus soldados. Mais do que nunca teria de depender do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Por meio deste sinal, Deus estava dizendo a Saul que poderia revesti-lo do poder de que ele precisava para o serviço. Quem está capacitado para tanto? É a pergunta do coração de todo servo de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E a única resposta correta é: a nossa capacidade vem de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Mais tarde, no entanto, Saul se tornaria muito autossuficiente e rebelde, e o Senhor tiraria dele seu espírito. 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 14 e capítulo 28, versículo 15. Compreendendo o versículo 6, hoje os cristãos que estão sob a nova aliança têm o Espírito Santo dentro deles para sempre, conforme João 14, versículos 16 e 17. Como o selo de Deus de que somos seus filhos, conforme Efésios 1, versículo 3 a 14. Quando Davi rogou a Deus que não tirasse dele o Espírito Santo, conforme Salmo 51, versículo 11, estava pensando especialmente naquilo que o Senhor havia feito a Saul. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14 e capítulo 28, versículo 15. Os cristãos hoje podem entristecer o Espírito, conforme Efésios 4, versículo 30, e até mesmo apagá-lo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, mas jamais expulsá-lo. Compreendendo o versículo 8, mais uma tarefa esperava por Saul, encontrar Samuel em Gilgal, em um momento que lhe seria mostrado. Seria um teste para ver se Saul estava realmente consagrado ao Senhor e disposto a obedecer às ordens divinas. Infelizmente, ele não foi aprovado. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 10, dos versículos 1 a 16, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Quando surgiu a notícia de que Saul havia profetizado com um grupo de profetas, alguns de seus amigos falaram sobre ele com desdém. Não se apresenta evidência de que Saul fosse mau, mas ele era um homem secular e não espiritual. Portanto, era o último homem que seus amigos esperavam ter esse tipo de experiência. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 85. Oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 85, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O povo de Judá não deveria ter se surpreendido com o fato de que os babilônios iriam invadir suas terras, destruir sua cidade e templo e levá-los cativos. Afinal, eles conheciam os termos da aliança, conforme Levítico 26, Deuteronômio 28 a 30. E, vez por outra, o Senhor enviou seus profetas para adverti-los, mas eles não quiseram ouvir. Conforme 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 21. Quantas vezes nos surpreendemos quando as consequências desagradáveis decorrentes de nossa ignorância da palavra de Deus complicam nossa vida. Compreendendo o versículo 1, Jeremias disse ao povo que o cativeiro duraria 70 anos e então o Senhor restauraria um remanescente na terra. Jeremias 29. Deus protegeu o povo durante a longa jornada para casa. Ele perdoou seus pecados e deu-lhes um novo começo. E por isso, o povo agradeceu ao Senhor, conforme Isaías 40, versículos 1 e 2. A palavra hebraica tchá basicamente significa virar ou voltar e é usada nos versículos 1 e 4. Restauração, restaura-nos. No versículo 6, renovarás. E no versículo 8, voltem. Quando voltamos para Deus, nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Ele se volta para nós e nos restaura. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. É bom que a nação coletivamente tenha um novo nascimento de liberdade, mas também é preciso haver mudanças nos indivíduos. O louvor que começou nos versículos 1 a 3, possivelmente por um coro, agora se torna a oração do coração do povo. Observe que os pronomes relacionados à primeira pessoa no plural, nos, conosco, são usados 6 vezes, pois é o povo que está orando, não o coro ou o líder de adoração. Restaura-nos, mais uma vez, é a ideia central de sua oração. Compreendendo o versículo 6, estabelecer a nação, reconstruir o templo e restaurar a liturgia não garantiriam a bênção do Senhor sobre seu povo. Eles precisavam desesperadamente da vida de Deus agindo em seu íntimo. Enquanto estavam na Babilônia, eles ouviram ou leram a mensagem de Ezequiel sobre os ossos secos, Ezequiel 37, e desejaram que o vento do Espírito soprasse na vida e na casa deles? A nova vida não é algo que nós mesmos fabricamos. A nova vida só pode vir do Espírito Santo de Deus. Deus deu uma mensagem especial sobre isso ao profeta Ageu, Ageu 2, versículos 1 a 9, e também a Zacarias, conforme o livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. O Senhor anunciou bênçãos futuras que Ele enviaria se seu povo continuasse a andar com Ele. Justiça e paz, atributos de Deus, são personificadas e se beijariam, pois a guerra estaria terminada. Conforme Isaías 32, versículo 17, Romanos 3, versículos 21 a 31, e também capítulo 5, versículos 1 a 3. Sem dúvida,
há um vislumbre aqui da pessoa e da obra de Jesus Cristo, pois somente nele a misericórdia e a verdade se tornam amigas. Pois, mesmo dizendo a verdade, você pode não receber misericórdia, mas a bênção muda as pessoas, pois a verdade brota da terra. O povo de Deus é fiel e anda na verdade. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 85, eu trago o versículo 13. O salmista descreveu um mundo de santidade e harmonia, uma imagem do reino vindouro sobre o qual Cristo reinará e que colheita haverá não apenas de alimento necessário para a sobrevivência, conforme Ageu 1, versículo 3 a 11, mas das bênçãos enviadas pelos céus que trarão alegria à terra. Enquanto as pessoas andarem pela terra, a justiça de Deus irá adiante delas, preparando-lhes o caminho. A vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita agora no céu. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 46. A parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 46, exposição bíblica dos versículos 33 a 46. Deus libertou Israel do Egito e plantou em uma terra rica de leite e mel.
Ele concedeu bênçãos materiais e espirituais aos israelitas e pediu apenas que dessem frutos para a sua glória. De tempos em tempos, Deus enviou os seus servos, os profetas, ao povo para receber os frutos. Mas os israelitas perseguiram os profetas e até mataram alguns deles. O Senhor poderia ter enviado seu exército para destruir estes ímpios, mas em vez disso, ele lhes mandou o seu próprio filho. A referência, sem dúvida, é a Jesus, o Filho de Deus, e ele é o herdeiro. Hebreus 1, versículo 2. Só que, em vez de receber e honrar o Filho, os homens expulsaram-no da vinha e o mataram. Cristo foi crucificado fora das portas da cidade. Hebreus 13, versículos 12 e 13. O que evidencia que ele foi rejeitado por sua nação. Compreendendo o versículo 42, os líderes judeus sabiam da importância messiânica das escrituras que Jesus citou. Eles eram os construtores que estavam rejeitando a pedra, conforme Atos 4, versículo 11. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 46, com o versículo 43. O reino de Deus será tirado de vocês é uma declaração fundamental desta seção de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 27 e 66, que fala da rejeição do rei. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.